Este político acabou de ser destruído online por Jesse Waters. E por algum motivo, os americanos decidiram que faz sentido começar a eleger defensores de islamistas completamente loucos e fanáticos. Quero dizer, esse cara realmente disse que não é a favor de proibir a lei Sharia. E o motivo disso é insano. E que a mudança de sexo em menores é semelhante à circuncisão. E eu te digo que, quando você entende que esse homem é o representante democrata de Michigan, você realmente não consegue acreditar. Ele acabou de expor nessa entrevista o quão insanas são as crenças dele. E eu literalmente não consigo entender como as pessoas acham que podem eleger esse tipo de gente. Mas olha, escuta isso. Você desviou de novo. Mudança de sexo para menores. Você apoia isso? Tá bom. Nós apoiamos mudança de sexo para menores? Antigamente, isso seria visto como uma coisa absurda de se aceitar. Mas é claro que essa política vai tentar evitar a resposta e dar a explicação mais insana de todas. Esse é Abdul Al-Said. Sim, ele é seu representante democrata em Michigan. E ele pode realmente entrar para o governo. Abdul Al-Said, eu queria poder dizer que isso é uma piada. Olha, sabe, eu me lembro de ter ótimas conversas com meus amigos conservadores sobre leis de acesso a tratamentos experimentais. Por que você está falando sobre coisas que estão confundindo o seu público? Por que não simplesmente dizer sim ou não? Porque ele é um político e ele é a definição da Aliança Verde-Vermelha. Você vai ver isso em 1 segundo. A ideia de que o governo não deveria dizer que tipo de assistência médica você deve ter. Eu só acho que o governo não deveria dizer que tipo de assistência médica você deve ter. Você quer e se testar você isso em isso crianças? é entre você, seu médico e seus responsáveis. Se você discorda disso, se você discorda que decisões de saúde precisam ser tomadas por um médico, os pais e o paciente, então acho que vamos concordar em discordar. Mas, sabe, você quer colocar o governo dentro de uma Abdul, clínica ou de um você é hospital médico, para certo? decidir. Certo? O que ele está tentando dizer aqui é que ele está colocando tudo como se o governo não devesse intervir nas suas situações médicas. Tipo, sim, você está certo, os governos não deveriam. Mas e se você tiver pais psicóticos que acham que devem cortar a genitália dos filhos? Em que momento o governo precisa intervir? E eu não sou alguém que acredita em envolvimento do governo, mas realmente acho que quando você tem pais perturbados, as crianças precisam ser protegidas. E se não forem os pais que estão protegendo eles, ou o sistema médico, então o governo precisa fazer isso. O ideal seria que os pais fossem normais. O ideal seria que os médicos fossem sensatos. No entanto, as coisas mudaram. E, portanto, o governo talvez precise dizer que mutilação genital é um problema. Mas não se preocupe, fica pior. Eu sou. Bem, você... Então você vai lá acha que perguntar. está tudo bem Você não um acredita pai em mim. cortar Então o vai lá negócio perguntar do filho para a fora? Universidade de Colômbia. Você acha que isso está certo? Quero dizer, você acha mesmo? Você realmente quer ter essa conversa? Você é circuncidado? Sim, mas quero dizer, essa é uma pergunta pessoal. Você é? Jesse, Você é? Certo, doutor. Então talvez seja melhor seguir em frente. Talvez seja melhor seguir... uma Sim, isso eu estou circuncisão dizendo. é diferente de castração. Eu só acho que é um problema. É um problema você achar que pode decidir o que acontece entre um pai, um médico e um paciente. E eu só estou dizendo que sim, a circuncisão é uma cirurgia no piu-piu de uma criança. Então, se você realmente quiser falar sobre isso, pode falar. Eu só acho que vocês são muito seletivos sobre o quanto falam dessas coisas. Isso é insano, porque já foi comprovado que a circuncisão é muito saudável para as crianças. E é um assunto totalmente diferente da mutilação genital. Porque, se você perguntar para muitos homens circuncidados, eles continuam sendo plenamente homens. Mas pergunte a um homem que teve seus genitais removidos se ele se sente como um homem. Talvez haja uma diferença. Só um pouquinho. Só uma pequena. Só uma leve diferença. Ele realmente usou a comparação com a circuncisão. Mas, gente, não se preocupem. Fica pior. A entrevista realmente fica pior. Vocês precisam ouvir o que Abdul Al-Said pensa sobre a lei Sharia e também sobre o ICE. Ok, e a pergunta específica que Jesse Waters faz para ele... Certo? Só um segundo, onde está? Vamos. Encontrar. Isso. Tem um cara aqui do Sudeste Asiático. Ele abusou de uma criança. Acabei de pegá-lo. Você quer que esse cara fique em Michigan, Abdul? Vamos ouvir qual é a resposta dele? Você vai ficar muito chocada ao saber que não é nada boa. E quando perguntaram a ele sobre o orçamento federal, ele não sabe nada sobre isso. Você sabe qual é o valor do orçamento federal? A resposta de Abdul é não. E ele também decide atacar Usher. Usher Vance, a esposa de J.D. Vance. E nós vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, só uma palavrinha dos nossos patrocinadores. As empresas de cuidados com a pele adoram fazer grandes promessas que não conseguem cumprir. Mas como vocês devem ter notado, minha pele, sim, eu vejo vocês nos comentários achando que eu tenho 10 anos.
Eu pensei em contar pra vocês sobre a empresa que eu amo, a OneSkin, que não é uma empresa comum de cuidados com a pele. Veja, eles nunca tiveram a intenção de se tornar uma empresa de cuidados com a pele. Fundada por 4 cientistas PhD em longevidade, eles focam em uma coisa: o envelhecimento da pele. Soluções rápidas e superficiais nunca foram o objetivo. E depois que você experimenta a mudança, nunca mais volta atrás. Eu preciso avisar, eu já convenci quase todo mundo que eu conheço a começar a usar. E eu vou te convencer também. Quero dizer, as 10 mil avaliações 5 estrelas também são um argumento bem convincente. Nascida de mais de 10 anos de pesquisa em longevidade, a OneSkin está te ajudando a conquistar a sua pele mais saudável agora e conforme você envelhece. Então, por tempo limitado, experimente a OneSkin com 15% de desconto, usando o código MEIRA em oneskin.co/meira. São 15% de desconto em oneskin.co com o código MEIRA, MEIRA. E depois que você comprar, eles vão te perguntar onde você ouviu falar deles. Então, por favor, apoie o nosso programa e diga que fomos nós que te indicamos. Obrigada a todos que estão apoiando o nosso programa. Claro, quando ele vem atrás do JD, ele quer a esposa dele. Ela tem uma boa resposta porque ela é simplesmente uma mulher elegante. Ouça isso. Porque sim, eu nunca conheci a mãe e o pai do JD, mas eu conheço e amo os filhos que eles criaram. Sabe, a mãe dele, a tia e o tio dele. E eles sempre foram incrivelmente amorosos. Quero dizer, a tia dele é como uma segunda mãe para mim. Ok, então se você não tem certeza do que está acontecendo aqui, espera um segundo. Um segundo. Ouça as conotações racistas disso. Recentemente, seu marido falou sobre os perigos da Sharia nos Estados Unidos. Certo. E há um candidato em Michigan, candidato ao Senado, Abdul El-Sayed. E ao responder a isso, ele mencionou seu nome e pareceu insinuar isso. Seu marido... Sabe, os avós talvez não fiquem tão satisfeitos ou felizes com o fato de que ele agora está em um relacionamento ou casamento interracial. Qual é a sua resposta para Abdul El-Sayed? Então, na verdade, eu vi isso hoje de manhã. Eu não tenho redes sociais. Então eu perdi. Mas alguém me mostrou. E, olha, tenho que admitir, eu meio que ri. É isso que eles querem que você acredite. Os islamistas querem que você acredite que o fato de você não gostar da lei da Sharia, você sabe muito bem o que ela defende, né? Que isso é a mesma coisa que ser super racista contra qualquer minoria. E queridas, não é a mesma coisa. Casar com alguém de uma cultura diferente não é o mesmo que acreditar em uma religião autoritária que acha que você deve sair por aí e cortar a cabeça das pessoas. Desculpa. Porque, sim, eu nunca conheci a mamãe e o papai do JD. Mas eu conheço e amo os filhos que eles criaram. Quero dizer, que resposta perfeita. Ela fica tipo, isso é a coisa mais idiota. Então, já que estamos falando sobre a lei Sharia, vamos ver o que essa maluca pensa sobre a lei Sharia. Então, acabar com a lei Sharia é supremacia branca. Você pode explicar essa? Você sabe? Você sabe o que é a lei canônica, Jesse? Eu presumo que você seja cristão, certo? Sim, me diga. Tudo bem, então lei canônica é o nome da lei cristã. Eu não tiro de você o direito de praticar sua fé como quiser. Eu não sei por que a ideia de que eu possa praticar minha fé como quiser é um problema. Ninguém está tentando impor a lei Sharia a ninguém, assim como espero que ninguém esteja tentando impor a lei canônica a ninguém. Veja, essa é a novidade deles. A novidade deles é a mesma coisa. Me desculpe, se judeus podem praticar o judaísmo e cristãos podem praticar a lei canônica, então islamistas deveriam poder praticar a lei Sharia. Não. E eu vou te dizer por quê. A diferença é que a lei Sharia realmente acredita em fazer com que todos os outros sigam a lei deles. Tipo, na verdade, a ideia do imposto jizya, se você não for um islamista, você tem que pagar um imposto e tem que andar em posição inferior à de um islamista e tem que usar tipos diferentes de sapatos e todas essas coisas absurdas em que eles acreditam. Eles também acreditam na ideia de infiéis. Se você não seguir a lei da Sharia, e eles acreditam que isso faz parte da religião deles. Eles são uma religião que acredita em ocupação, literalmente. E é por isso que eles saem por aí, falam e tentam tomar terras. Você sabia que o Egito, Marrocos, todos esses países já foram cristãos, não islâmicos, até que eles vieram e... Sim. Então, o problema com a lei da Sharia é que você não está apenas interessado em aplicá-la na sua família, o que já é problemático por si só, porque muita coisa é ilegal, como casar com crianças de 9 anos. O verdadeiro problema é que você também quer que outras pessoas sigam isso. E é o seguinte, a maioria dos ocidentais não tem problema com você acreditar na sua própria religião, desde que você a mantenha para si mesmo. Não finja que a lei da Sharia não tinha interesse em se espalhar.
Nós parecemos idiotas? Certo. Praticar sua fé como você escolher. Eu não sei porque a ideia de que eu posso praticar minha fé como eu quiser é um problema. Ninguém está tentando impor a lei da Sharia a mais ninguém. Todo mundo no seu círculo islamista está tentando impor a lei da Sharia a todo mundo. Literalmente. E, de novo, mais e mais declarações idiotas desse homem. Porque você realmente concorda. Desculpa. Reparações. Você apoia isso? Acho que precisamos ter uma conversa honesta sobre a dívida incrível que foi imposta aos negros como consequência da escravidão. Olá, pessoal. Eu sou Abdul El Sayed. Sou islamista e acredito na Aliança Vermelha-Verde. Por isso estou convencendo pessoas ignorantes, que não entendem nada de economia, de que se simplesmente insistirmos em mentalidades socialistas e em coisas como reparações, eu conseguirei o voto delas. E então, depois que eu conseguir o voto delas, posso me livrar delas. Porque você sabe o que realmente acreditamos sobre negros na minha religião? Eles têm seus próprios guetos designados. Sim, me desculpe, eu não deveria ter dito isso em voz alta. Eu deveria apenas ter dito, sim, nós devemos uma dívida de reparações a essas pessoas. Alô, você é burro? Você faz parte de uma minoria? Venha votar em mim. Eu vou dizer tudo certinho e falar tudo o que querem ouvir. Ele faz isso porque, na verdade, não sabe nada do que está falando. Eu não quero que vocês explodam o país. Você sabe qual é o valor do orçamento federal agora? Eu também não sei, mas é exatamente isso. Vocês querem escrever Edu, PSF, responde a pergunta. que trabalhava no seu Você canal. sabe qual é o orçamento federal? Não. Eu só quero falar sobre isso. Olha, se você quer falar sobre orçamentos, eu fico feliz em fazer isso. O cara que trabalhava no seu canal, acho que ele era tipo o 6º apresentador do Os 5. Ele queria aumentar nosso orçamento militar para 1,5 trilhão de dólares. E você não parece estar incomodado com isso. O quê? Então a gente poderia lutar uma guerra da qual não sabemos como sair para aumentar o preço da gasolina para 5 dólares o galão. Isso não faz sentido para mim, Jesse. Se você quer falar sobre as coisas que realmente deveríamos gastar, Abdul, que você para mim nem isso é sabe saúde, quanto creche dinheiro e boas o escolas. governo gasta todo ano. Você sabe? Olha, Jesse, a questão Tudo bem, para mim então você é não que eu sabe. sei Deixa eu te quantos contar quanto moradores é. de Michigan São estão gastando. 7 e é nisso trilhões que estou de dólares focado. por ano. E o seu plano, Jesse, de assumir o sistema de posso te saúde dizer que é o de sistema é uma 4 fraude. trilhões. Esse é o problema com ele. Então, exatamente para o seu. Quer dizer, Você eu sabe não sou quanto muito bom em matemática. 1,5 Acho que você trilhão também não é de muito bom em matemática, 7,5 porque... trilhões. Claramente, mas claramente você não sabe. E você não parece se importar. Mas eu não acho que a maioria dos americanos queira gastar tanto dinheiro com matemática. Quero dizer de novo Quero isso, dizer. a estupidez do argumento. Por que os Estados Unidos estão gastando um ponto, seja lá quanto for, trilhões de dólares em guerras externas? Bem, talvez seja porque eles entendem que se querem proteger seus valores ocidentais, precisam proteger o mundo de valores insanos. E, por exemplo, se você não gosta da ideia de que a gasolina subiu para 5 dólares o galão, então talvez você não queira que o combustível esteja nas mãos de islamistas radicais que estão dispostos a sequestrá-lo a qualquer momento em que não lhes convier. Se você realmente entendesse de economia, saberia disso. Mas, infelizmente para nós, esses idiotas não sabem. É tão irritante. Essas pessoas são irritantes. Elas são irritantes e estão chegando ao poder pelo voto. Obrigada pela sua atenção a este assunto.